Fala, meus amigos queridos, nós aqui mais uma vez. Eu já aproveito e já digo para você, a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito corriqueiro na Justiça do Trabalho. Para você que já atua, para você que deseja atuar na Justiça do Trabalho, você não pode deixar de ter conhecimento sobre os adicionais de insalubridade, de periculosidade, quando que essas verbas devem ser pagas, como que se identifica, o que que a lei fala sobre o assunto, tá? Como que se faz a análise do grau de intensidade de cada um desses agentes, no caso de insalubridade, por exemplo. É sobre isso que a gente vai falar aqui, mas antes de mais nada, soca o dedo aí no like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, tá bom? Aproveita e compartilha com um amigo também, com seus amigos. Gente, é o seguinte, o adicional de insalubridade é um adicional que ele é inerente a aquelas questões de agentes nocivos à saúde do trabalhador. Quando o trabalhador é exposto a esses agentes nocivos, então a empresa ela deve tomar alguns cuidados, ela deve cuidar das questões relacionadas à EPI, das questões relacionadas ao ambiente de trabalho. Ela tem que fazer um estudo prévio para ver, na verdade, qual é o nível, por exemplo, da insalubridade. Se ela tem dúvida, ela deve contratar profissionais que possam fazer essa análise e, uma vez identificado, a insalubridade realmente, se ela já existe, alguns casos já são estabelecidos por lei, quais são os casos que devem incidir, outros casos em norma regulamentadora, nesse caso a norma regulamentadora número 15, tá certo? Do MTE, Ministério do Trabalho e Emprego. Lá a norma regulamentadora número 15 vai dizer quais são os agentes nocivos. Lá tem uma lista taxativa de quais são os agentes nocivos que, de certa forma, vai incidir o direito do trabalhador receber um adicional de insalubridade. Por quê? Porque existe uma possibilidade de ele sofrer um dano à sua saúde exatamente porque ele está exposto a esses agentes no seu dia a dia, no seu labor, no seu trabalho, beleza? A insalubridade ela está descrita lá no artigo 189 da CLT, tá? E esse artigo ele diz aqui o seguinte: 189 da CLT: são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou método de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Então veja, tem que ser analisada a intensidade, tá? O limite desses agentes nocivos, qual é o grau desse agente. Então nós temos lá o grau mínimo, o grau médio e o grau máximo. O grau mínimo, a lei vai dizer que é aquele que o percentual que deve ser pago a título de adicional é de 10%. Se for identificado um grau médio, 20%. Se for identificado um grau máximo, 40% do adicional de insalubridade deve ser pago ao trabalhador, tá certo? Então, como eu falei, essa lista de agentes nocivos à saúde do trabalhador, onde é que está isso? Está lá na norma regulamentadora número 15, lá nós temos um rol taxativo, tá certo? Eu vou abrir aqui, compartilhar com você, não para a gente ler, mas para que você possa, qualquer momento que você precisar, se você tem dúvida, por exemplo, se chega um cliente lá, porque se você já atua na área, ou se você tem interesse em atuar na seara trabalhista, e já digo, é uma excelente área para trabalhar, tá bom? Você pode ser muito bem remunerado atuando na área trabalhista, e lá você vai ver um rol na norma regulamentadora número 15, um rol taxativo desses agentes insalubres. Então você vai ver aqui, vai dizer as atividades e operações que são insalubres. Você vai ver aqui os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, limite de tolerância para ruídos de impacto. Aí você vai ver aqui, radiações ionizantes, trabalho sob condições hiperbáricas, radiações não ionizantes, frio, umidade e mais uma série de coisas aqui, químicos, agentes químicos, benzeno, agentes biológicos, enfim. É aqui, tá, na norma regulamentadora número 15 que você vai encontrar esse rol para você observar se há ali insalubridade
naquilo que você, no caso que chegar no seu escritório advindo de um cliente, tá certo? Então assim, é importante saber que nos casos que envolvem o adicional tanto de insalubridade como de periculosidade, é imprescindível que seja realizada uma perícia técnica. Essa perícia técnica ela pode ser feita pelo médico, ela pode ser feita pelo engenheiro do trabalho. Ele vai fazer uma análise, por exemplo, vai lá olhar o local, se o local é insalubre, pode ser analisado pelo médico, tendo conhecimento de quais são os agentes que aquele trabalhador ele está exposto, e aí ele vai dar uma análise. Nesse laudo ele vai dizer qual é o percentual que ele está exposto, enfim. E uma vez caracterizado a insalubridade em qualquer dos graus, então o empregador ele tem a obrigação de pagar. Se você está, se você vai propor, se você está acompanhando uma ação de periculosidade ou insalubridade, é importante você saber que, por exemplo, na audiência, no dia da audiência, você chega para a audiência inicial, esse tipo de processo, como eu falei, é imprescindível que haja a perícia técnica, certo? Então, como já aconteceu comigo, por exemplo, você chega na audiência e vamos supor a reclamada é revel, ela não comparece. E aí, você vai simplesmente pedir que seja aplicados os efeitos da revelia e a confissão, com a confissão? Não só isso. Ainda assim, é importante que você reforce ali a realização da perícia. Bem da verdade, o juiz ele sabe que deve realizar a perícia, mas se o juiz, por exemplo, não suscitar, você, advogado, tem que estar atento para não deixar passar esse momento, pedir a perícia, porque uma sentença em que há alegação de insalubridade, de periculosidade, que a lei diz que tem necessidade de perícia, se você não faz perícia, essa sentença vai ser nula. O processo ele vai anular e vai ter que voltar para fazer, e aí é um atraso terrível, certo? Então, para evitar isso, você tem que ficar atento. Na sua primeira audiência, você já tem que pedir para realizar a perícia, você não pode esquecer. Faz lá, tá, o seu checklist, já bota lá nos seus pedidos, os pedidos que você precisa fazer. Um deles é esse, ainda que a empresa seja revel, volto a dizer, tá? Porque às vezes o colega pensa que é o seguinte, se a empresa é revel, eu não preciso pedir, o pedido vai ser concedido. Não, tá? Não, porque aí depende de uma análise de um técnico que vai ver circunstâncias do trabalho realizado, que o juiz, de certa forma, não tem como julgar sem esse documento nos autos, beleza? Então fique atento a isso. A súmula 228 do TST diz que o adicional de insalubridade, a base de cálculo dele é o salário. Então veja o seguinte, a partir de 9 de maio de 2008, diz lá a súmula 228. Data da publicação da súmula vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo o critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo. Então, em regra, tá? Em regra, a base de cálculo da insalubridade é o salário mínimo, beleza? Não é o salário do trabalhador, não é o valor do salário, porque às vezes o trabalhador ele ganha, vamos supor, ele ganha 3 mil, 4 mil reais. Se ele tem direito à insalubridade, não vai ser com base no salário dele, vai ser com base no salário mínimo, beleza? Em qualquer dos graus, com base no salário mínimo. Então, o salário mínimo hoje é 1.212. Se fosse hoje, se for, por exemplo, 30%, vai dar aí mais ou menos R$360 de insalubridade mensal, certo? Que esse trabalhador vai ter direito. O artigo 190 vai dizer lá que o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres que adotará, que é o que está lá na norma regulamentadora número 15, beleza? Parágrafo único. As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos. Então lá vai ter tudo o que é preciso, tipo assim, qual tipo de EPI que pode proteger o trabalhador para determinado agente nocivo. Então lá vai dizer qual é a espécie do EPI que deve ser utilizado. Então, por exemplo, se você está acompanhando um processo que trata de insalubridade e lá nesse processo a empresa pega e junta documentos que aprovam, de certa forma, que foram entregues EPIs. O que você tem que se atentar agora?
para impugnar a qualidade do EPI, se realmente ele está de acordo com o que a norma determina ou se ele está em desacordo. Se ele está em desacordo, você vai impugnar batendo nesse sentido, que ele está em desacordo. Beleza? Artigo 191. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá. Aí diz, inciso 1, com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. Então, o empregador, é por isso que a gente diz, é necessário que o empregador ele tome toda a precaução. Ele precisa de alguns profissionais de determinadas áreas que possam acompanhar esse processo. Alguns profissionais ele vai precisar só inicialmente para poder fazer, por exemplo, uma análise técnica ou fazer alterações do ambiente, dizer o que é que precisa ser colocado, o que é que precisa ser feito. Então, ele vai precisar aí, ou possivelmente, de um advogado, ele vai precisar de um engenheiro do trabalho, de um técnico de segurança, tá? Que possa dizer quais as alterações que podem ser feitas, o engenheiro que possa dizer como que essas alterações vão ser feitas para poder, de certa forma, neutralizar, como diz aqui a lei, né? Que possa, de forma que possa conservar o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, beleza? Dos quais a norma regulamentadora número 15 considera ser tolerante. Inciso 2. Com a utilização de equipamento de proteção individual ao trabalho, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Como eu falei, ainda que a empresa tenha entregue EPI, deve ser analisado se esses EPIs são adequados para poder diminuir a intensidade desses agentes de forma a eliminar, se na verdade ele acompanha, se ele, pelo poder diretivo, se ele faz com que os empregados usem, porque às vezes o cara entrega, ele não está usando, é problema dele. Então, o empregador ele tem a obrigação de fiscalizar o uso desses EPIs. Tá? Não é uma faculdade do trabalhador usar ou não usar, porque na hora que chega na justiça, o empregador ele não vai poder dizer que eu entreguei, se ele usa ou não, eu não sei, não importa, tá? Essa obrigação é do empregador, tanto de entregar o EPI, como de que esses EPIs devem ser os adequados, conforme a norma indica, ele deve ser trocado nos períodos adequados, né? Que realmente ele deve ter, na verdade, uma ocorrência constante na troca, às vezes de 3 em 3 meses, depender do local de trabalho, do trabalho que é desempenhado, né? Porque às vezes o equipamento ele estraga muito rápido, a depender do tipo de trabalho. Então ele deve fazer essa troca e sempre assim dar treinamento, fazer com que o empregado use, fiscalizar. Se o empregado não está usando, ele deve aplicar determinadas penalidades, inclusive justa causa, se for o caso, tá? Porque a lei diz, se o empregado reiteradamente ele não quer usar, ele pode aplicar uma justa causa. É interessante que se usa a proporcionalidade, a razoabilidade para esses casos. Entregou, está acompanhando, chama, não está usando, chama uma vez, dá uma advertência verbal, dá uma advertência por escrito, dá uma suspensão e aí não tem jeito. Se continua, justa causa. Beleza? Artigo 289 do TST diz lá o seguinte: o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não exime o pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. Então ele deve fiscalizar o uso pelo empregado. Como eu falei, fez uma análise técnica lá do local, olha o que precisa ser mudado, de que forma que pode diminuir, né? Se ele pode de repente fazer uma construção em algum determinado lugar que possa separar o empregado desse ambiente, não sei. Então ele na verdade, o que ele precisa ver é o ambiente em específico, né? O que eu digo não sei é porque, assim, cada caso é um caso. Não existe uma regra geral. Tem que se analisar cada caso. O empregador ele tem que se preocupar com a atividade dele, a forma que ela é realizada e o local em que ela é realizada. Porque às vezes a empresa ela nem tem uma atividade insalubre, mas o empregado ele está, por exemplo, ele trabalha em um local que de certa forma tem agentes insalubres ali, que pode não ser da empresa, mas como ele está naquele local direto, então a empresa deve pagar, porque o empregado ele é obrigado a trabalhar naquele local, certo? Súmula 47 do TST vai dizer o seguinte: o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta
só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Então veja, ainda que ele esteja lá, por exemplo, ele vai lá algumas vezes, não está lá o tempo todo, mas ele vai lá algumas vezes no dia, executa algumas tarefas. Por exemplo, o cara ele tem um ambiente na empresa que é um ambiente insalubre e outro não. Esse trabalhador, ele é lotado nesse ambiente que não é insalubre, mas ele tem a necessidade de forma intermitente estar nesse local para executar alguns serviços durante o dia de trabalho dele. Então, todos os dias ele está lá em algum momento fazendo alguma atividade. Então, esse trabalhador, ele deve receber a insalubridade. Tá bom, mas e aí? Se ele não recebe, aí é questão de prova. E nesse caso, é muito válida a prova testemunhal. Aí você tem que ter uma testemunha que conheça o ambiente, que conheça o trabalho desse empregado, que possa informar que ele vai lá, quanto tempo que ele permanece lá nesse período intermitente, tá? Porque se ele vai lá entregar só um documento, é muito difícil que você consiga. Mas se ele vai lá, ele precisa ficar pelo menos 1 hora por dia executando determinada tarefa nesse ambiente aqui, então entendo que sim, que é possível, que é devido a insalubridade de acordo com a súmula 47 do TST, tá bom? Por exemplo, o artigo 158 da CLT, ele vai dizer, para esse caso do empregado, por exemplo, da súmula 289, né, que o empregador ele deve acompanhar a entrega, ele vai dizer lá, o artigo 158, que eu me lembrei aqui agora, 158, artigo 158, ele vai dizer que cabe aos empregados, tá? Parágrafo único. Constitui ato faltoso ao empregado a recusa injustificada, a linha B, ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Então, o empregador ele tem a obrigação de aplicar uma penalidade se o empregado não quer usar. Agora, não pode ele ficar deixando o empregado do jeito que quer e depois, de repente, decidir, vou dar uma justa causa sem ter, simplesmente nunca ter penalizado, nunca ter comunicado, sabe? Não observar a gradação punitiva. Então, são coisas que acontecem que podem ser evitadas e evitar também o empregador sofrer uma série de prejuízos, porque a ação judicial, com certeza, ele vai pagar mais, né? Existe um ditado que diz: quem não sabe pagar, paga 2 vezes. Então, é muito pior para o empregador. São tantas as circunstâncias, a gente vê muita coisa assim do empresário brasileiro que ele não é muito bem instruído também nesse sentido. No sentido de que, às vezes, ele faz, por exemplo, ele tem uma atividade empresarial, às vezes ele está trabalhando sem CNPJ, por exemplo. Aí ele vai pagar mais imposto. Ou ele está trabalhando e ele não observa os regramentos trabalhistas e aí ele vai fazendo o trabalho do jeito que dá, sem observar coisas que, por exemplo, às vezes a entrega de um EPI poderia evitar dele ser condenado, do EPI correto, dele ser condenado a pagar insalubridade. Se ele faz a entrega, se ele acompanha, se ele fiscaliza e ele prova que ele faz tudo isso, então, por exemplo, ele pode, de certa forma, eliminar a necessidade de pagamento de insalubridade. E muitas vezes isso não é feito. E aí não tem jeito. É ação judicial do empregado. O reclamante não tem jeito, vai ter que acionar a justiça. Parágrafo único do artigo 191 vai dizer lá o seguinte: caberá às delegacias regionais de trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação e neutralização na forma deste artigo. Então, o que acontece? O trabalhador, por exemplo, se ele tem conhecimento que o empregador ele não quer pagar insalubridade, se o empregador ele tem uma atividade ali que exige, na verdade, que deveria pagar insalubridade, o empregado pode muito bem registrar, fazer um BO na delegacia, tá, regional do trabalho, para que haja uma batida lá na empresa e então a fiscalização possa, de certa forma, ali pressionar a empresa a fazer o que tem que ser feito. O artigo 192 vai falar sobre os percentuais. Vai dizer: o exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção do adicional respectivamente. Então, está acima da tolerância, porque, como eu disse, tem uma tolerância, por exemplo, de ruído, tem uma tolerância de frio, tá? Então, passou da tolerância e o equipamento individual ele não protege totalmente esse limite de tolerância que deve ser suportado pelo trabalhador, aí cabe
o pagamento do adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem os graus máximo, médio e mínimo, ou seja, 40% para o grau máximo, 20% para o grau médio e 10% para o grau mínimo, beleza? E aqui a gente encerra a parte do adicional de insalubridade. Vamos partir agora para o adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade é uma parcela salarial, assim como a insalubridade, quando cabível, é uma parcela salarial, ou seja, faz parte da base de cálculo para todas as outras verbas. Vai calcular hora extra, então você tem que calcular o salário base, junta com a periculosidade, então o cara ganha lá R$3.000. A periculosidade é outro detalhe, é um adicional que ele está inerente ao salário do empregado, não ao salário mínimo, como é o caso da insalubridade. Então, o salário do empregado. Então, se o empregado ganha lá 3.000, ele tem 30% aí nesse caso de periculosidade, ele vai ganhar 3.900. Então, a hora extra vai ser calculada com base nesse salário, junto com a periculosidade, 3.900, o adicional noturno, as férias, o 13º e todas as outras verbas trabalhistas, beleza? Então, é uma verba salarial, assim como a insalubridade, quando cabível. Tem por escopo compensar a prestação de serviço em condições de risco, seja risco de morte, risco a lesão à sua integridade física, enfim. E isso acontece quando o trabalhador ele está exposto ao trabalho, por exemplo, com risco de explosão, quando ele trabalha com inflamáveis, quando ele trabalha com energia elétrica, quando ele trabalha em local, por exemplo, com risco de roubo ou, por exemplo, de agressão física. É o caso do trabalhador que ele trabalha com segurança pessoal ou patrimonial, né? Então você imagine o segurança, por exemplo, de uma autoridade, um presidente, um governador, ele é uma segurança pessoal, mas ali ele tem que dar vida por aquela pessoa que ele está fazendo a segurança, ou segurança de patrimônio. É o caso dos segurança de empresa aí, de carro forte, segurança de mercado, enfim, segurança de patrimônio. A ele também cabe por conta do risco o risco, a letalidade do seu trabalho mesmo, né? De receber uma bala ou de ser agredido fisicamente. As pessoas que trabalham em construções verticais, a jurisprudência já entende que é devido à periculosidade. Então você imagina um cara que trabalha em andaimes lá, né, fazendo pintura, fazendo reboco de prédio, colocando pastilhas, enfim, esse trabalhador ele deve receber periculosidade, porque há um risco à sua vida, um risco que pode acontecer a qualquer momento. Digo também, é um tipo de ação que é imprescindível a realização de uma perícia técnica para que possa atestar se é devido ou não. Em alguns casos, porque assim, quando você faz o pedido, você diz, mas o cara trabalha com uma empresa de energia elétrica, tá bom, mas aí você precisa comprovar que a atividade dele realmente ele tem acesso a esses pontos de energia elétrica. Ele trabalha na rua, subindo em postes de energia elétrica. Mas ele trabalha em uma empresa de energia elétrica, mas ele trabalha no setor interno. Ele vai lá de vez em quando. Então, assim, tem que se analisar especificamente. E o perito ele vai dizer se ele tem acesso, se ele não tem, se é devido, se não é, se restar alguma dúvida. Tá? É importante dizer também que quando o empregador ele paga qualquer percentual que seja, a jurisprudência também já entende. Aí sim, não tem mais necessidade de realização de perícia. Porque se ele paga, vamos supor, ele paga a periculosidade, mas ele diz, olha, como ele não está muito exposto, ele não vai lá todo dia, ele não vai lá todo momento, eu vou pagar aqui 10% de periculosidade. Nesse caso, não precisa ser realizada a perícia, é só juntar os contra-cheques lá, mostrar que paga no percentual menor e pedir a diferença para completar. Porque a lei não fala sobre diminuição de percentual por conta do tempo que o trabalhador está ali exposto àquele risco, entende? Então tem que pagar 30%. Se você é empregador ou se você advoga para empregador, você tem que se atentar para isso e dizer, não, tem que pagar o valor total. Se é devido, paga todo. Não tem como pagar percentual de periculosidade por conta do tempo de exposição. Aí eu trago aqui algumas OJs que falam sobre essa questão. Por exemplo, a OJ 165 da SDI 1 do TST,
fala lá que o seguinte: não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja profissional devidamente qualificado. Então veja, se é um engenheiro, se é um médico, ele tem sim, é aceito esse laudo dele, né, pela justiça, é aceito que esse profissional faça o laudo e que esse laudo seja válido, certo? A OJ 406 da SDI 1 TST também vai dizer lá o seguinte: o pagamento do adicional de periculosidade é efetuado por mera liberalidade, foi o que eu falei, né? Ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição, ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização de prova técnica exigida pelo artigo 195, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas. Então, esse ponto passa a ser incontroverso, uma vez que a verba ela já é paga pelo empregador, ainda que em valor menor. Artigo 193 da CLT. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Tá certo? Existe jurisprudência que entende mesmo, por exemplo, que é assegurado a periculosidade aos empregados que trabalham, por exemplo, que trabalham nessas redes de telefonia, né? O cara trabalha em rede de telefonia, por exemplo, então ele está sempre subindo nos postes, assim como os eletricistas, né? Os fornecedores, esses empregados que trabalham nessas fornecedoras de energia elétrica. Então, esses que trabalham em telefonia, eles têm sempre que estar lá subindo nos postes para poder, ainda que a atividade é diferente, mas ele tem risco à energia elétrica porque ele está ali em contato direto, subindo escada sempre, indo em caixa de energia, essas coisas. Então, já existe na jurisprudência entendimento de que é devido para esses trabalhadores. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: muitos deles não recebem. Eu já tive vários casos aqui de trabalhadores que trabalham nessas redes de telefonia celular, não, telefone fixo e internet, de instalação residencial e empresarial. Como eles têm acesso direto, e as empresas muitas vezes não pagam a periculosidade. Então esses caras às vezes têm lá 5 anos, principalmente empresas terceirizadas, porque você tem lá essas empresas que fornecem, né, internet, TV, mas na maioria dos contratados são serviços terceirizados, empresas terceirizadas. Então a maioria dessas empresas, elas não pagam. E aí o que você faz? Você vai pedir a periculosidade, colocar a terceirizada e colocar a empresa tomadora de serviço, né, subsidiariamente como responsável subsidiária, né? Então você vai fazer essa conta mensal e ainda se tiver hora extra, então acaba dando muitas vezes aí uma boa ação, beleza? Inciso 2, para aqueles que trabalham com roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal e patrimonial, beleza? Aí nós temos, por exemplo, a OJ da SDI 1 385, que vai falar lá, é devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício de construção vertical, seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical. Então veja, nesses casos aqui é possível que esse trabalhador receba, esse trabalhador que trabalha ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável, porque há um risco ali, né? Então esses trabalhadores devem receber a periculosidade, tá bom? E diz aqui ainda, em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical, beleza? Parágrafo 1º.
Parágrafo 1º do artigo 193 vai dizer o seguinte: o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes das gratificações, prêmios ou participação no lucro da empresa. Beleza? Então ele pega o salário dele seco, o salário base do trabalhador, e faz o cálculo da insalubridade. Beleza? E sobre a exposição eventual, a súmula 364 do TST vai dizer que tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. E aí vai dizer que é indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual. Assim considerado, o que é considerado eventual? O fortuito, o cara vai lá de vez em quando, uma vez ou outra. Ou o que, sendo habitual, às vezes o cara vai lá todo dia, dá-se por tempo extremamente reduzido. O cara vai lá só entregar um documento e volta. O cara vai lá só para alguém assinar um documento e volta. Então aí não é devido nesse caso. O inciso 2 dessa súmula vai dizer que não é válida a cláusula ou acordo coletivo de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho garantida por norma de ordem pública. Beleza? O parágrafo 2º do artigo 9.2 vai dizer que o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido, porque às vezes o trabalhador ele tem direito à periculosidade, tá? Que é 30% do salário. Mas o grau da insalubridade é o grau máximo. A insalubridade, como eu falei, ela é o percentual do salário mínimo. Então vamos lá, o salário mínimo é 1.200. O salário do empregado, vamos lá, é 1.200 também. Então, para ele, se o grau for máximo, é melhor ele receber a insalubridade, porque aí ele vai receber mais. Em vez de receber 30%, ele vai receber 40%. Agora, se o salário dele for de R$2.000, então não vale a pena ele querer receber a insalubridade, ainda que seja em grau máximo, porque 30% de 2.000 é maior do que 40% de 1.200. Beleza? Serão descontados ou compensados, parágrafo 3º, serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo, porque às vezes a norma coletiva do vigilante tem alguns adicionais já inerentes à periculosidade, então ele precisa ser compensado, descontado. Às vezes a norma coletiva estabelece um percentual maior de periculosidade, então ele vai receber lá, então ele não vai receber duas vezes. Parágrafo 4º, são também consideradas perigosas a atividade do trabalhador em motocicleta. Artigo 95, Artigo 95, a caracterização e a classificação da insalubridade, da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho registrado no Ministério do Trabalho. E aí o parágrafo 1º do artigo 195 vai dizer: é facultar às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimentos ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas. Então veja, o sindicato ele pode muito bem solicitar que seja feita uma perícia lá ao Ministério do Trabalho, solicitar que vá na empresa e faça uma perícia para identificar se tem ali periculosidade. Uma vez identificada, ele vai, claro, pleitear ou de repente formalizar uma norma, fazer uma norma coletiva com a empresa, para que um acordo coletivo, de repente com a empresa, uma norma coletiva com o sindicato da empresa, dos empresários, para que possa se estabelecer o adicional de insalubridade ou de periculosidade. Parágrafo 2º, arguída em juízo a insalubridade e periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato em favor do grupo de associados, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo e onde não houver, requisitará a perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Beleza? Então o juiz designará. Então estabeleceu essa obrigação ao juiz fazer. Mas se o juiz não faz, fica ligado ao advogado, tem que fazer, porque senão o processo ele vai passar a ser nulo dali por diante. Parágrafo 4º. Antes de aceso, parágrafo 4º. Antes de aceso um forno,
serão tomadas precauções para evitar explosões ou retrocesso de chama. Beleza? Artigo 196. Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data de inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho. Então, estabeleceu ali, o Ministério do Trabalho já reconhece que é insalubre. A empresa começou a executar aquela atividade, deve ser pago, tá? Insalubridade ou periculosidade. Artigo 97, para a gente ir encerrando, os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter no rótulo sua composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional. Aí você vê, às vezes, aqueles caminhões tanque com produtos perigosos, ele vem lá com alguns símbolos, né? E aqueles símbolos ali, exatamente por essa determinação aqui, que ele tem que dizer que é perigo de explosão e uma série de circunstâncias aí, tá? Nocivo à saúde, enfim. Parágrafo único, e a gente vai encerrando. Os estabelecimentos que mantenham as atividades previstas neste artigo afixarão nos setores de trabalhos atingidas avisos ou cartazes com advertências quanto aos materiais e substâncias perigosas e nocivos à saúde. Então a empresa também tem a obrigação de, naqueles locais que existem ali produtos nocivos à saúde, que é um ambiente periculoso, que tem ali aquele setor perigo de assalto ou coisa do tipo, né, que pode colocar em risco a vida dos trabalhadores, então deve ter lá um aviso para que todos estejam atentos. Risco de explosão naquele lugar, risco de choque elétrico, então tem que ter um aviso lá. Beleza, meus amigos? Então esses aí são os pontos, né, a gente aqui dissecou os artigos que fala sobre insalubridade e periculosidade. Espero que tenha sido proveitoso para você. Até mais. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber novas notificações. A gente continua se vendo por aqui. Forte abraço.